Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos ver o mandamento de amar. João capítulo 15, do verso 12 a 17. Jesus ele relembra os discípulos. Relembra o quê? Após falar aos discípulos sobre a responsabilidade de frutificar, Jesus agora relembra aos mesmos a responsabilidade com o mandamento de amar. Então ele chama a atenção para os discípulos sobre o mandamento que Deus havia dado lá no Velho Testamento, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, desta forma, Jesus pega os mandamentos, ele simplifica esse mandamento em falar em o amor a Deus e amor ao próximo. E ele agora está falando aos discípulos sobre esse mandamento de amar. E o que ele está ensinando aos discípulos e o que ele está ensinando a nós nos dias de hoje. No João capítulo 15, verso 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nesse verso, nós temos algumas lições preciosas sobre o mandamento de amar. Que lições são essas? Primeiro, amar é uma ordem. Ou seja, tanto no Velho Testamento Deus deu esta ordem, como no Novo Testamento Jesus reafirma esta ordem de amar. Deus ordena que nos amemos uns aos outros. Não é uma opção centrada no querer humano. Ou seja, não é um querer, uma escolha, um desejo do ser humano de amar. Porque se fosse desta forma, nós iríamos escolher a quem amar. Então, o mandamento dado por Deus, o mandamento de amar, é a todos, é uns aos outros, ou seja, é uma ordem amar a todas as pessoas. Amar é uma lei de Jesus, é uma lei dada diretamente por Deus. João capítulo 14, verso 34 e 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Os verdadeiros discípulos de Jesus seguem o padrão de Jesus, de amar a todos, incondicionalmente. Por quê? Porque é uma lei dada por Deus e reafirmada e dada por Jesus. Segundo, amar é coletivo e recíproco, ou seja, mútuo, uns aos outros. Todos devem amar a todos, de forma coletiva e recíproca. Amar não é um mandamento seletivo e incondicional. Não é somente para alguns mais espirituais, mas coletivo. Então nós estamos vendo que o amor, o mandamento de amar, o mandamento do amor não é seletivo. Eu não seleciono quem amar. É incondicional. Eu não coloco condições para amar. Mas é um amor coletivo. E não somente para alguns, mas é para todos. Por isso é coletivo. Por isso que é recíproco ou mútuo, de uns aos outros. Eu tenho que amar para ser amado. A pessoa vai ser amada e eu vou amar. E assim nós vivemos o amor coletivo e recíproco, assim como Cristo nos ensinou a amar a todos. 1 João capítulo 4, verso 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4, verso 7. Então nós temos que amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus. É proveniente diretamente de Deus.
Terceiro, amar é seguir um referencial. Qual é o nosso referencial? É Jesus, sim. Por que ele é nosso referencial? Jesus é o nosso referencial. Assim como eu vos amei. Ou seja, eu amo, Jesus disse, eu vos amei, então vocês têm que amar uns aos outros, por quê? Porque assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Desta forma, devemos amar uns aos outros, tal como somos amados por Cristo. Assim como Cristo nos amou, nós temos que seguir o exemplo, seguir o referencial e amar a todos de igual modo. Em 1 João capítulo 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Assim como Cristo provou o seu amor por nós, dando a sua vida, nós temos que fazer o esforço, da mesma forma, de amar uns aos outros. Como Cristo nos amou? O texto que nós acabamos de ler diz, assim como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou? Esta pergunta é necessária e temos a resposta no nosso texto. Ou seja, é necessária por quê? Porque eu vou avaliar o meu amor de acordo com como Cristo me amou. Então, como Cristo me amou, eu tenho que amar ao próximo. Então, esta pergunta é fundamental para que possamos seguir o nosso referencial, que é Cristo Jesus. E o texto responde. João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo deu a sua vida por nós. E nós vamos continuar estudando esse texto e nós vamos ver no próximo estudo que Jesus nos chama de amigos. Por que ele nos chama de amigos? Então no próximo estudo nós vamos ver justamente isso. Mas aqui ele está falando do seu amor. Ele deu a sua vida por nós. É a maior prova de amor. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nestes versículos também temos 3 ensinos sobre o amor de Cristo por nós. O que ele nos ensina aqui? Primeiro, ele repete o padrão. Que padrão? Como o Pai me amou, também vos amei. João capítulo 15, verso 9. Ou seja, o padrão que Jesus tinha era o amor do Pai por ele. E assim como o Pai o amou, ele também nos amou. Então, ele segue o padrão divino. Ele segue a essência do Pai. O amor de Cristo por nós é igual ao que ele recebeu do Pai. Isto é, o amor puro, que consiste em amar incondicionalmente. Ele não coloca condições para amar. O pai não escolhe condições para amar o filho. E o filho não escolhe condições para nos amar. E assim ele segue um padrão. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E se seguirmos o versículo, ele fala, permanecei no meu amor. Ou seja, permanece no mesmo padrão que o meu Pai. Assim como eu segui o padrão do meu Pai. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se fosse um amor condicionado, nós estaríamos perdidos. Por quê? Porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E enviou Jesus Cristo para nos perdoar, para nos justificar dos nossos pecados. Por causa do quê? Por causa do seu próprio amor. O seu amor nos libertou, por meio de Cristo Jesus, de todas as amarras
do inimigo, do pecado e da morte. Foi um amor em excelência. Ninguém tem maior amor do que este. João capítulo 15, verso 13. Aqui nós vemos a excelência. Por quê? O amor de Cristo por nós é singular, incomparável, inigualável e intransponível. Faltam palavras para expressar tão grande amor. Amor altruísta, sacrificial. Assim como o amor de Deus é descrito em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa tal maneira é a excelência em Deus nos amar. É a excelência em Cristo nos amar. Por isso o seu amor é excelência. Então o amor de Cristo por nós é singular, incomparável, inigualável e intransponível. E o nosso amor também pelo próximo, o nosso amor uns aos outros deve ser um amor por excelência. Não um amor falso, não um amor em troca de algo, mas um amor sem interesse. Um amor apenas por amar, por dedicar, por se entregar a vida de uns para com os outros, assim como Cristo se entregou por nós. Terceiro, provou seu amor por nós, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus, ele nos amou, provando seu amor por nós, entregando a sua vida por nós. Então foi a maior prova de amor no mundo, é olhar para a cruz. Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós, Cristo morreu por este mundo. Mas esse amor é suficiente para salvar aquele que crê em Cristo Jesus, de coração e de alma. Assim, esse amor é fundamental para salvar o pecador perdido neste mundo mau. Dar a vida por si mesmo é fácil, mas dar a vida pelos outros é a maior prova de amor. E nós vimos isso em 1 João 3,16, no verso acima. Mas em 1 João capítulo 4, verso 10, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa pagar. E como que Ele pagou? Ele pagou dando a sua própria vida em nosso favor. Esse foi o pagamento pelos nossos pecados. Ele se rendeu, se entregou e foi morto na cruz para pagar pelos nossos pecados. Em Colossenses diz lá que Cristo cravou sobre a cruz todo o escrito de dívida que pesava sobre nós. Ele pagou esta dívida. Em Isaías ele fala que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou naquela cruz para nos perdoar e nos justificar de todo o mal. Por quê? Porque Ele nos amou de uma tal maneira. Então, queridos, o amor de Deus por nós é real. O amor de Cristo por nós é real. E o que Deus espera daqueles que creem em Cristo Jesus, segue a Cristo, obedece a palavra de Deus, o que Ele espera é que nós amemos uns aos outros, assim como nós amamos a Deus. Deus nos amou primeiro. E nós temos que aprender a amar a Deus e amar ao próximo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o próximo. Nós não podemos dizer que amamos o próximo e odiamos a Deus. Isto está fora da palavra de Deus. Nós temos que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar ao próximo e amar a Deus. Nós temos que viver o que Cristo falou. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei.
permanecei no meu amor. Permaneça no amor de Cristo e você vai seguir o mandamento de amar e viver para a glória de Deus. Então o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre o mandamento de amar. O mandamento de amar tem 3 lições. É uma ordem, é coletivo, recíproco ou mútuo, é seguir o referencial, e o nosso referencial é Jesus Cristo. Como Cristo nos amou para ser o nosso referencial? Ele repete o padrão, ou seja, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Foi um amor em excelência, de tal maneira, inigualável, intransponível. Ele prova o seu amor por nós, se entregando naquela cruz. E que, assim como ele se entregou por nós, é o nosso papel de nos amar uns aos outros, se entregando uns pelos outros para a glória de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre e para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor. Que esse amor possa habitar em nosso coração. Que nós possamos seguir a Cristo, que é o nosso referencial de amor. Ele nos mostrou o que é amar. Ele provou para nós o que é amar. E nós temos que aprender o que é amar. Amar é perdoar. Amar é reconhecer as nossas falhas. Amar é andar como Cristo andou, fazendo bem a todos, por onde quer que ele andou. Ele sempre apontou para o Pai. Ele sempre chamou a glória do Pai. Esse é o verdadeiro amor, de viver para a glória do Pai, incondicionalmente. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte. Coloque a tua mão sobre cada casal, sobre cada família, restaurando e fortalecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.